Então, a aula passada ficou essa linha aqui, ela está se repetindo, né. Então, o que é o quê? Terminou com A longo, palavra feminina, tá no nominativo singular feminino. Nha é a palavra para inteligência, né. Prajna é a palavra para inteligência, né. Prajna pratisthita, ou seja, são 2 palavras aí que uma está qualificando a outra. Então é a inteligência firme, né, pra pratisthar, tácia dele. Então essa linha a gente já traduziu ela umas 3 vezes aí, não vou precisar ficar falando dela. Aí vamos lá. Vishaya vinivartante niraharasya dehinah rasavarjam rasopyasya param drishtva nivartate. Então, ops, o que a gente vai fazer, né? Aquilo que não muda é o quê? Primeira coisa, encontrar o verbo. O verbo a gente já tem aqui, ó. Vinivartante. Boa noite, Márcia. Então, o verbo é vinivartante. E como é que a gente vai quebrar, né? O verbo. Vinivartante vai ser isso aqui, ó. Prefixo vi, prefixo ni, raiz, na verdade, verts, mais a marca da terceira pessoa do plural na voz passiva, né? Atmanepada. Então, ó, fica vi, ni, mais raiz verts, mais a desinência, né? Terceira pessoa do plural da voz passiva, ante. Se fosse voz ativa, seria anti, tá? Mas é ante. O parás mai pada quer dizer o quê? Voz para outro, literalmente. Atmanepada é o quê? Voz para si mesmo. E qual é a diferença? Se eu digo assim, eu cozinho arroz para eu comer, aqui seria o quê? Voz ativa. A ação que eu faço, aliás, voz passiva, né? Ação que eu faço para outro. Eu cozinho arroz para outros comerem, né? É voz passiva. Eu cozinho arroz para eu mesmo comer. Seria a voz passiva. Atmanepada. Atmanepada é no eu, né? Então, voz para si mesmo. Então, é a ação que eu faço para mim mesmo. Então, a gente vai ver, continuar vendo a diferença entre parasmaipada, voz ativa, atmanepada, voz passiva, né? Voz média, voz para si mesmo. Então, basicamente, parasmaipada é a ação que eu faço que atinge o outro. E atmanepada é a ação que eu faço que atinge a mim mesmo. Então, isso quer dizer o quê? Que como aqui está na voz passiva, o nominativo, né, que é aquele que faz a ação, é ele mesmo que está sofrendo a ação. Tá? Vamos só ver uma coisa aqui antes. Né? O sânscrito ele tem 10 classes de verbo. Tá? 10 classes de verbo. Essas 10 classes de verbo, elas estão aqui. Cadê? Guna e Verde, aí você vai aqui para o final, né? Que a gente tem lá Bull Class, Div Class, Tud Class, tá? Né? E aqui ele vai dizer o que, que acontece ou que não acontece
com a raiz, tá, da palavra. No caso, a gente viu que a raiz da palavra, a raiz da palavra era vert. Pô, e o verbo conjugado era vartante. Pô, como que de vert vira varta? Qual é o fenômeno que acontece? A primeira coisa que a gente vai ver, você não precisa gravar isso agora, é só para você ver que existe, como acontece, né? A gente vai ver, ó, ele é um verbo de classe um, tá? Aí eu venho aqui, ó, classe um. Então, a raiz gunada, quando possível, e ao sinal de classe A é adicionado. Então, beleza. Eu venho aqui, ó, vai ter que sofrer guna. O que, que é guna? Guna é uma modificação, tá? É uma forma secundária. É uma modificação que a raiz sofre para poder o verbo ser conjugado. Então, a gente tem aqui, ó, a palavra, a raiz é vert. A vogal do meio ou a vogal final, elas sofrem guna. Ó, até botei aqui, ó. A vogal final e a vogal curta do meio, elas sofrem guna, tá? A vogal medial é uma vogal que fica entre consoantes. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vert. A gente viu que o word, ele é uma vogal. E ele está no meio de duas consoantes. E ele é da classe um. Então, sendo uma vogal final ou uma vogal curta no meio, eles sofrem guna. Aí o que eu tenho que ver? Qual é o guna de Aí eu venho numa tabelinha. Ó, guna de O guna de é ar. Então, o que vai acontecer? De vert fica vart. Tá? Essa é a primeira modificação que a raiz sofre. Tá? Aí, o que vai acontecer? Ó? De vert ficou vart. Vou botar aqui assim, ó. Aí, o verbo está se formando. A letra A é adicionada antes das terminações. O que vai acontecer? De vart ficou varta. Tá? O A breve, ele se torna A longo, né, antes das terminações que começam com M ou V. Que terminações são essas? Lembra aqui, ó, é M, mi, né, vus, no dual, M ou V, né, M e V. Aqui vai MV. Então, nessas situações, o A fica longo, mas não é essa situação, tá? É vartante. Ante é terceira pessoa do plural. Ó, o A, ele é omitido antes de terminações que começam com A. O que vai acontecer? Varta vai ficar como? Ó, não soma A, né? Aqui, ó, ante. Ele vai ficar como? Esse A aqui não é somado. Ele vai ficar ante. Olha o que vai acontecer. O, sofreu guna, ficou vart. Aí o A seria adicionado, mas como é uma terminação que já começa com A, ele é ignorado. Então, adiciona-se a desinência, vartante, tá? Se eu pegar aqui, ó, vartante, colocar na nossa ferramenta aqui, index, o que ele vai dizer para mim? Olha, classe 1 da raiz verts, terceira pessoa do plural, na voz média. Média. Olha lá. Terceira pessoa do plural, na voz média, da classe 1, no presente do indicativo, da raiz verts, tá? Se eu quero dizer que eu, né, vamos botar aqui, ó, vert, quer dizer dar uma volta, se eu quero dizer assim, eu vou dar uma volta, eu dou uma volta, aí vai ser isso aqui, ó, vou botar assim. A raiz, né, a vogal medial ou vogal final sofre guna, fica vart. Aí o que vai acontecer?
A letra A é adicionada antes das terminações, porém, o A breve se torna A longo antes das terminações começam com M ou V. Se eu quero dizer eu, é mi. Então ela começa com M. Então, aqui fica A longo. Aqui o que vai acontecer? Vai ficar varta, mais a desinência de primeira pessoa do singular, mi, vai ficar vai ficar vartami, tá? Vartami. Se eu pego isso aqui e jogo lá no index, ele vai dizer para mim o quê? Classe 1, primeira pessoa do singular, da voz ativa, do presente indicativo, da raiz verbs. Olha lá, tá vendo? Então, os verbos, eles são formados ou por uma modificação de guna, por uma modificação de wording, ou às vezes a, a, a classe permanece inalterada, como é o caso das raízes de classe 4, né? Por exemplo, raiz de classe 4. Se eu botar aqui o verbo push, quer dizer ver, push, ver, ele está dizendo o quê? Na classe 4, né? Na classe 4. O sinal de ia é adicionado à raiz não modificada. Então, vou botar. Como é que seria a classe 4? Paz não sofre guna, né? O ia é somado e tem o quê? A desinência de primeira pessoa, por exemplo. Aí aqui já ficaria longo. Se eu quisesse colocar você vê, paz, ia, si, tá? Você vê. Eu vejo, você vê. E quando eu quero falar ele vê, paz, ia, e ele vê. Aí, vamos só ver aqui, ó, grammar, coloco aqui, ó, conjugação, só para a gente ver, ó, raiz push da classe 4, eu mando conjugar. O que ele vai dizer, ó, pasciame, eu vejo, pasciasi, você vê, pasciati, ele vê. Se forem formos nós dois vendo, pasciava. Se forem nós mais de dois vendo, pasciama, tá? E assim vai, é o eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Conjugando os verbos em todos os tempos. Aqui, no caso, presente do indicativo. Então, a gente viu aí classe 1, classe 4, tá? Então, é por isso que quando fala assim, o vartante é da raiz vert. Pô, mas como que o cara foi de vert para varta? Né? Como isso acontece? É dessa forma aí, tá? Através das divisões de classe, cada classe vai ter a sua formação, tá? E são divididas em dois grupos, né? Temáticos e atemáticos. Os temáticos são aqueles que têm adição, né? Do a, do ian, né? E os atemáticos são aqueles que não têm adição à raiz, tá? Então, foi assim, então, que o vert virou o vartante. Então a gente já quebra aqui para um outro nível de gramática. Então aqui seria are, né, mais a desinência, né? Com guna, né? Guna. Gunado, né? A gente fala gunado. Então, vinivartante é o verbo. Vinivartante, que é, a gente já sabe, né? Raiz verbs, que é dar uma volta, né? Mover, avançar, proceder, porém, ele tem o quê? Dois prefixos, vi e ni, que mudam o sentido do verbo. Que é o quê? É ir para trás, retornar, voltar, desistir, cessar de, finalizar, desaparecer. Tá?
Então aí você fala assim, mas qual significado eu vou escolher aqui para poder traduzir o verso? Não é você que escolhe o significado. Quem determina o significado é a tradição de ensinamento, mas não é uma coisa arbitrária. Essa definição do significado da palavra é com base no contexto lógico do texto e não de uma coisa que a gente queira provar, né? Que eu falo, eu posso escolher aqui um significado diferente do contexto e linguisticamente está certo, mas contextualmente, historicamente, tradicionalmente está errado. Então, vou botar aqui, se afastam, tá? Por que se afastam? Porque, ó, atmanepada, a ação que o sujeito faz para si mesmo, então, ele mesmo está fazendo a ação e essa ação está atingindo ele, tá? E está no plural, terceira pessoa do plural, da voz média, né? Atmanepada. Então, se afastam. Depois que a gente achou o verbo, o que a gente vai fazer? Segundo passo, achar o primeiro caso, que é o nominativo, que ele está aqui. Vishayar, Vinivartante. Se eu coloco aqui no Sandi, Vishayar, Vinivartante. O Visarga, ele é suprimido por uma razão fonética. Então, Vishayar, Vinivartante. Vishayar, Vinivartante. É como vai ficar. O Visarga é suprimido. Então, o que eu já sei então? E essa aqui é a marca do nominativo plural. Olha lá. Declinação, palavra Vishaya, né? Mando declinar, ele vai dizer para mim, ó, Vishayar, nominativo plural. Se fosse o acusativo, seria o quê? Vishayam, né? Mas não é o acusativo, é Vishayar, é o nominativo. No plural. Como aqui também está no plural, e aqui é um nominativo plural, o que eu posso entender? Que o que está se afastando são os Vishayas. Beleza, agora só falta saber o que é Vishaya. Vishaya é o objeto do sentido. Vishaya. Ó, um objeto do sentido. Porém, está no nominativo plural. Então, são o quê? Os objetos dos sentidos. Para combinar, para ter a concordância aqui com o plural. Então, os objetos dos sentidos se afastam. Então, é isso aqui que quer dizer. Vishayar Vinivartante. Beleza? Vou botar aqui diferente. Os objetos dos sentidos se afastam. Aí o que eu tenho depois? Niraharasya Dehina. São duas palavras que estão no genitivo, tá? Estão no genitivo. Esse verso aqui, você não pode traduzir ele, primeiro aqui e depois aqui, porque não vai fazer muito sentido, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou pular isso aqui. Vou pular. Os objetos dos sentidos se afastam. Eu poderia botar do corpore... eu vou botar, vou colocar. Do corporificado. Quem é o corporificado? Aqui, ó. Vou botar. Deixa eu ver. Só confirmar aqui, né? Que a palavra é derrim. Derrinar, acho que é o nominativo singular de derrim. Deixa eu ver. Acusativo, genitivo, genitivo singular. Não, ele pode ser nominativo, mas seria nominativo plural. Não faz sentido nenhum, porque a outra palavra que está no genitivo está no singular também. Então, não vou arriscar isso aqui como um nominativo, não, porque não faz sentido. Os objetos dos sentidos se afastam, tá? E aí eu vou botar. Vou achar o outro verbo.
que está aqui, ó. Derstva. Derstva é o quê? É da raiz ders, que quer dizer ver, mais a marca do particípio indeclinável, tva. Se esse ders tivesse um prefixo, ele não seria o final tva, ele seria o final o quê? Ia. Ders, kia. Por exemplo, adrestia. O a breve nega, né? Então seria o quê? Não tendo visto, tá? O a breve, o prefixo, o verbo com prefixo, o particípio indeclinável fica ia. O verbo sem prefixo, o particípio indeclinável fica vá. Aqui, tendo visto. Derstva, adrestia, adrestia. Seria o quê? Não tendo visto. Não tendo visto. Então, derstva, raiz. Ders, quer dizer, ders, quer dizer ver. Ver. Derstva, tendo visto. Então, tendo visto. Aí, quem vê alguma coisa. Essa coisa que é vista é o quê? É o acusativo, é aquele que está sofrendo a ação. Então, o que eu tenho que achar aqui? Palavras que estão no acusativo. Eu tenho aqui, ó, rasavarjam, param, que seria o quê? Raça. Raça é um gosto. Raça é um gosto. Sabe quando você toma gosto por alguma coisa? É raça. Aqui, ó, é um sabor. E normalmente é um objeto de paladar, né? Um condimento, uma pimenta, um tempero, né? Uma pimenta. Né? A língua como um objeto, como órgão de paladar. Né? E outra palavra é o apego. Né? É o apego. É um gosto pelas coisas temporárias, seja elas quais forem. Né? Raça. Só que ele é um composto nominal. Tá vendo aqui o traço? Raça, Vardian. Vardian é o quê? É uma dissolução, né? Uma ausência. É livre de, né? Livre de. Então, se eu digo Rasavardia, aquele que está livre de gosto. Ó, evitar os gostos ou sabores, né? Que são o quê? Gostos ou sabores do da materialidade. Não é os objetos. Você fala assim, eu tenho que me afastar dos objetos. Então, você tem que morrer porque teu corpo é um objeto. Então, não adianta, não é o afastamento do físico dos objetos. É o afastamento interno dos objetos por meio de uma conclusão lógica de que eles não te completam. E que você já é, conforme a conclusão de Vedanta, já é aquele todo completo, que é no passado, é no presente e é no futuro, que não é mais porque vem, não é menos porque vai. Então você deixa as coisas terem o tempo de entrar e sair da sua vida. Então você é livre do gosto, ou seja, você é livre do aprisionamento dos objetos como um meio de felicidade para a sua existência. É esse gosto aqui, não é libertação dos objetos, não. É libertação do aprisionamento dos objetos que é criado pela ilusão de que eles me completam. Então, tendo visto o que? Param Rasavarjam. Tendo visto que, né? Tendo visto a superioridade, né? Param, para, para, né? É melhor
pior que, né? Superior ou inferior. Tá. Tendo visto a superioridade de quê? De Rasa Vardha, da liberdade, né? Do gosto. Se eu fosse traduzir para uma pessoa leiga, aí eu botaria aqui, ó, tendo visto a superioridade da liberdade do aprisionamento do gosto. Tá? Tendo visto a superioridade da liberdade do gosto, ou seja, do apego, o que você preferia? Ter tudo o que você quisesse para ser feliz ou não precisar de nada para ser feliz? Essa é a ideia. Eu preferiria o quê? Eu quero não precisar de nada para ser feliz, ao invés de ser dependente de uma série de objetos, ainda que eu tenha capacidade de aquisição, né? Então, por quê? Porque vai me dar muito trabalho. É muita tranqueira, muita bagagem que eu preciso carregar, muito peso, né, que eu preciso carregar. Eu prefiro ficar leve. Então, eu vou levar só o necessário, como se fosse fazer uma trilha, né? Pô, quantos dias, qual o percurso, tem lugar para parar. Então, tu vai pensar o quê? Vou levar só o necessário. Então, esse cara aqui, ele tá vendo o quê? A leveza de levar só o necessário, como é muito melhor. Então, ele tá vendo o quê? A superioridade da liberdade do gosto, do apego. Vou botar do apego, do apego. Então, os objetos de sentido se afastam. Tendo visto a superioridade da liberdade do apego, ele vai dizer o quê? Nivartate. Nivartate é niverts, que é desaparecer, né? Agora sim é desaparecer. Cadê? Eles abandonam, são suprimidos, né? São removidos. Remoção, né? E desiste de. Vou colocar Nivartate. Então, Nivartate, vou botar aqui, dissolve. Tá? Aí, beleza, achei o verbo, né? Agora o que eu tenho que fazer? Achar o nominativo. Quem está no nominativo? Rasa. Api. Asya. Rasavarajam rasopyasya. Então, dissolve. O que que dissolve? Ó, a ação que o sujeito faz para si mesmo. Voz média. É, terceira pessoa do singular da voz média. T, né? Final T, ó. T. Vem aqui na tabela. Ops. Voz média, né? T. Terceira pessoa do singular, T. Então, já sei que esse nominativo que está ligado a esse verbo, ele tem que estar no nominativo singular também. Quem é que está no nominativo singular? Oraça. O gosto dissolve. Tá? O que ele está falando aqui, né? Os objetos dos sentidos se afastam. Mas eu vou usar aqui o Niraharasya Dehina aqui. Senão vai ficar. Niraharasya é o quê? É nir, prefixo, né, que remove, mas o a é um prefixo que intensifica. O verbo, na verdade, her, aí tem aquela questão do guna, mas o substantivo, o sufixo nominal primário a e mais a marca do genitivo singular. Então, quem é o Niraharasya? É o cara que ele se abstrai. Nirahara. Nirahara. O cara que é o Nirahara. Nirahara, Nira, Nirahara é o cara que está fazendo o quê? É como se fosse um jejum, né? Mas é um jejum não de comida somente. Ele é uma pessoa restrita.
ou seja, restrita em relação aos objetos, em relação às pessoas, em relação a um estilo de vida, onde ele se afasta dos objetos, né? Mas esse afastamento, se ele for só físico, não vai adiantar muita coisa, porque os objetos continuam morando na cabeça dele. Então, ele, o que está falando aqui? Os objetos, eles se afastam de quem? Do corporificado restrito. É assim, né? Os objetos dos sentidos, Vishaya, Vinivartante, eles se afastam do corporificado, Derrinan, né? Corporificado. A palavra é, a palavra é derra. Derra quer dizer corpo, tá? Corpo, forma, shape e tal. O corpo. Quando eu coloco o prefixo IN, sufixo, né? Sufixo. IN, cadê? IN. Masculino ou neutro. Ele dá o sentido de posse. Por exemplo, derra, corpo. Derrim, aquele que tem o corpo. Derrim é o corporificado. Tá? Aquele que está relacionado ao corpo. É o quê? Que tem um corpo, corpóreo, né? Uma criatura viva. Se eu coloco karman, karman quer dizer ação. Se eu coloco karmin, ou seja, derrim karmin. Karmin quer dizer aquele que está engajado na ação, né? Aquele que está engajado na ação. Palavra dharman é o dever. Se eu coloco dharmin, aquele que está engajado no dharma. Yoga, união. Yogin, aquele que está unido ao yoga. Jnana, conhecimento. Aquele que tem conhecimento é quem? Jnanin, tá? Então, esse prefixo ien aqui, ele dá o sentido de que existe um agente que possui essa palavra. Então, derrinar, genitivo singular. Então, os objetos dos sentidos, eles se afastam do corporificado restrito, tá? Do corporificado restrito. Do corporificado restrito. É só um afastamento físico. Porém, se esse corporificado ele vê, né, tendo visto o que é, né, a superioridade da liberdade em relação ao apego, aí ele vai falar, rasa nivartate, o gosto dissolve, né? Api, até mesmo o gosto dissolve desse, asya. Asya, genitivo singular masculino, de todes, asya. Desse quem, né? Desse sábio, pronome. Desse sábio, idam, né? Genitivo singular masculino, de idam. Idam quer dizer esse, asya quer dizer desse. Desse, vou botar aqui, corporificado, que é o mesmo cara que ele está se referindo, corporificado. Então, os sentidos se afastam do corporificado restrito. Tendo visto a superioridade da ausência de gosto, o gosto desaparece, até mesmo o gosto desaparece desse corporificado. Então o cara não vai se afastar fisicamente, mas continuar desejando. O cara se afasta internamente e fisicamente ele pode estar até perto, mas ele já não se sente mais atraído por aqueles objetos dos sentidos. Em função da conclusão lógica perceptiva, pratyaksha,
de que nada nesse mundo me completa. Porque se em algum momento me completou, em algum momento deixou de completar, né. Em algum momento eu fiquei muito feliz com determinada aquisição, em determinado momento aquela aquisição já nem. Yatato yapi kaunteya purushasya vipashchita indriyani pramatini haranti prasabham manah. Aí, tá. Yatato é yatatas. Yapi kaunteya purushasya vipashchita. O verbo é esse aqui, né? Yats. Yats quer dizer se esforçar, mas é um presente participial cuja marca, nesse caso aqui, é ats. E aí, o que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? Adicionar a marca do genitivo singular, eu acho. As yatatas. Vou botar aqui, ó. Yats, yats, que é empregar um esforço para alcançar, né? Ser faminto ou ansioso por. É um effort. É você fazer um esforço em nome de alguma coisa. Tá vendo? Classe um. Ah, aí se fosse, eu fosse conjugar, né? Na classe um seria a raiz iantes. Aí, como é classe um, vai sofrer guna, a vogal medial, né? Ou seja, a vogal que está entre duas consoantes. A vogal medial de duas consoantes, a vogal, o guna de A é a mesma, então ficaria iata. Mas a vogal A, que você adiciona, mais a desinência de caso, iatati. Tipo assim, ele se esforça. Se eu botar aqui, ó, iatati, quer dizer, ele se esforça. Oh, acho que é outro jeito aí. Iatati. Botar grammar. Às vezes tem os verbozinhos irregulares. Conjugação. Ó, ele só é conjugado na voz média. Por isso. É porque o esforço quem está fazendo é ele mesmo, né? Então, Yatatas quer dizer o quê? Essa marca aqui, são os finais participiais, né? Masculino ou neutro é final ats, tá? Mais a marca. Yatatas. Só vamos confirmar aqui, ó, para não falar besteira. Yatatas. É, ó, é isso mesmo. Hum, usativo. Botar particípio. É. Então, yatatas. É, se esforçam. No, você não vai demorar muito aqui para achar, mas depois eu vou. E antes se esforçar, mais a marca da forma participial, at, mais a declinação, né? E a tats, vamos botar aqui, ó, particípio, verbo, vamos, e a tatas.
Yatats. Yatats. Caramba, hein? Depois eu acho aqui. Mas é o quê? É esforçando. Da raiz yats, né? Quem está se esforçando? É, Purushasya vipastita, vipastita, genitivo singular, se esforçando. Se esforçando, tá. Isso aqui eu vou deixar para depois. Ó, aí vai ficar assim, agora eu já me achei aqui. Vamos primeiro aqui passar para a segunda parte aqui, porque esses versos aqui, eles mesclam o sentido de um com o outro, né? E, tipo, a palavra que teria que estar lá em cima está aqui embaixo, mas é em nome da métrica. Aí vamos lá, ó. Haranti. Haranti é da raiz her, classe um, né? Ó, her, botar aqui index, Harante, ele vai dizer terceira pessoa do plural, da voz ativa, da raiz her, do presente do indicativo. É isso aí, ó. Terceira pessoa do plural, da voz ativa, da classe um, presente indicativo. Então, her, a vogal final sofre guna. Né? Qual é o guna de er? É ar. Aí ficou o guna de é ar. Então ficou har. Mais a vogal, harante. Mais a desinência, né? Então, haran, har, quer dizer roubar, né? Pegar, carregar, subjugar, né? Conquistar, vencer. Vou botar aqui, subjugar. Harante, né? Terceira pessoa do plural, subjugam. Tá? Aí quem subjuga? Como aqui está no terceira pessoa do plural, o que eu tenho que estar querendo encontrar é o quê? Um nominativo plural, tá? Porque é esse cara que está fazendo aqui o ato de subjugar. Então, Indriane para Martini. Indriane, nominativo plural ou acusativo plural de Indria. Se eu botar aqui, ó, index, Indriane, nominativo plural, ele está dizendo aqui, ó, nominativo plural neutro de Indria. Indria, sentido. Indriane, os sentidos. Existe outra palavra que está pré-qualificando o Indriane, que é o quê? Pramatini. Pramatini é Pramati. Pramatini, vou colocar aqui no. Ele vai dizer a mesma coisa, ou é acusativo, ou é nominativo, plural, neutro, de Pramati. Pramatin. Tá? Então aí eu venho no dicionário, pego aqui Pramatin. Pramatin. Que é. Ah, então, ó, os sentidos, como vou dizer aqui, ó, é tipo encrenqueiro, né? Os sentidos turbulentos, botar assim, tirar o prefixo, matin, botar, é, os sentidos, botar turbulentos,
subjugam, tá? Agora que eu achei aqui, ó, verbo, achei o nominativo, o que que eu vou fazer? Acusativo. Por que o acusativo? Porque é o acusativo que é aquele que sofre a ação. Então, quem é subjugado? É o acusativo. Então, quem é o acusativo aqui? Mana. Ah, mas isso aí não é a marca do nominativo singular? Não para manas. O final, que a palavra é manas, tá? O nome da palavra é manas. Se eu for declinar ela, ó, o acusativo dela é maná, maná, tá? Também é o nominativo, mas é o acusativo. Nesse caso aí, o que, que eu vou escolher? Nominativo ou acusativo? Você não escolhe, quem escolhe é a tradição. Então, mas conhecendo a tradição, eu já sei o quê? É o acusativo. Então, os sentidos turbulentos subjugam a mente, tá? E aí ele usa uma palavra aqui, ó, prasabam. Essa palavra, ela você pensa, ah, ela está no acusativo também. Na verdade, ela é indeclinável. Prasabam. Tá vendo aqui, ó? Indeclinável. Que quer dizer o quê? É de maneira forçada, né? Violenta. Violentamente, né? Os sentidos turbulentos subjugam a mente violentamente. É dessa raiz aqui, ó. Sir, que é ser prevalecer, né? Ser vitorioso, né? Você subjugar, né? Conquistar, derrotar, né? Com o prefixo sa, para sa, é conquistar, ser vitorioso, né? Então, esses sentidos aí, os sentidos impetuosos, né? Turbulentos, eles subjugam a mente violentamente. Então, aqui a gente já matou. Aqui a gente já matou. O que, que a gente vai fazer agora? Agora a gente sobe. Que vai ser o quê? Se esforça, rir, mesmo se esforçando. Os sentidos turbulentos, vou botar assim, né? Porque senão vai ficar esquisitão. Ó, mesmo se esforçando. Por que, que eu fiz assim, ó? Pô, isso aqui é genitivo singular, né? E o genitivo singular, se a gente for colocar, olha aqui onde ele está, ó. Pô, ele é o sexto caso. Então, eu tinha que ir primeiro no verbo, no nominativo, no acusativo. E se tiver instrumental nele, dativo, acusativo, só depois ir lá no genitivo. Então, por isso que eu deixei o genitivo para o último lugar. Então, ó, yatatas, up, mesmo se esforçando, yatatas, haran, indriani, pramatini, os sentidos turbulentos, impetuosos, eles subjugam a mente violentamente. De quem? Do cara que é vipashtit purusha. Purusha é pessoa, né? Purusha, pessoa. É um homem. Uma pessoa, né? Um homem, né? Um homem. E o vipashtit quer dizer uma pessoa sábia. Um homem sábio, né? Como está no genitivo singular masculino, os sentidos turbulentos julgam a mente violentamente do homem sábio. Aí ficou melhor a tradução.
Porque eu não poderia simplesmente iatatá, se esforçando do homem sábio. Não tem sentido nenhum. Então, o que, que eu fiz? Mesmo se esforçando, então, o cara, mesmo ele se esforçando, se afastando fisicamente, dizendo não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, por dentro ele quer muito. E a hora que ele bobear, baixar a guarda, os sentidos turbulentos, impetuosos, vão roubar violentamente a mente desse cara. Mesmo ele se esforçando, mesmo ele sendo um homem sábio. Não é à toa que Krishna, ou Arjuna, lá no capítulo 3, né, vai falar assim, Atakena prayuktoyam papam charati purusha. Através de quem, né, uma pessoa, né, um homem, ele prayukto papam charati, ele é forçado a fazer papa, uma ação destrutiva, negativa. Né? E Krishna vai dizer lá, Kama Esha Kruda Esha Rajoguna Samudbhava. Esse é o desejo, essa é a ira que nasce do moro da paixão. Então esse cara aí, ó, mesmo ele sendo um cara sábio, mesmo ele tendo discernimento, ainda assim esse cara, ele pode ter a mente dele roubada violentamente pelos sentidos impetuosos, porque é guna. Aí, Tari Sarvani Samyamya Yukta Asita Matpara Vashehiyasyendriyani Tasya Prajna Pratishtita. Ah, essa linha de novo aqui, ó. De novo, quarta vez já, né? Então, o que a gente vai fazer? Achar o verbo. O verbo é esse aqui, ó. Samyamya. Samyamya é o quê? É sam, prefixo sam, raiz yan, né? Mais o marca do particípio indeclinável, ia. Ah, mas não era vá? Só quando não tem prefixo. Quando tem prefixo é ia. Qual é o prefixo? São, tá? Então, samyam. Yam quer dizer um controle, né? Controlar. Samyama, controle, né? Sustentação, né? Tal, suporte. É um. Cadê? É uma restrição, né? Um controle. Controle de quê? Controle da mente. Ele bota o prefixo sam, samyam, que o sam quer dizer junto, né? Então é segurar junto. O que, que vai segurar junto? Os sentidos. Então, restringir junto. Então, samyam, não vai encontrar aqui, mas samyam encontrou. Mas ele deu como participo futuro passado. E, na verdade, é prefixo. Se eu colocar yam, só para você ver, yam, classe 1, né? Aí eu coloco aqui grammar, conjugação, yam, classe 1. Aí eu vou dizer até aqui, ó. O infinitivo yamitum, né? O infinitivo sempre tem essa marca aqui do no final. Ó, quando tem prefixo, é o participio indeclinável. Então, tendo se esforçado. Agora, quando não tem prefixo, né? Ao final dele é tuá. Quando ele tem prefixo, que é representado por esse traço aqui, que prefixo pode ser qualquer um, o final dele vai ser ia, tá? Que é a mesma coisa, tendo se esforçado, tendo se esforçado. Se esforçando, né? Então, controlando, na verdade, controlando. Quem controla, controla alguma coisa. Essa coisa, aliás, vamos agora, já achei o verbo, né?
Agora vamos no nominativo. Quem está no nominativo aí, ó? Yukta, Matpara. Yukta é o quê? É o da raiz yud mais participo passado, tá? Yud quer dizer unir, yukta, unido. Unido ao quê? Unido ao yoga. Como aqui não coube, né? Mas Krishna vai falar várias vezes chamando esse cara de Yoga Yukta, ou Yoga Yukta. Yoga Yukta. Quer dizer o quê? Imerso em meditação profunda, absorto no yoga, absorvido no yoga, né? Yoga Yukta, unido à união, né? Literalmente seria isso. Em alguns momentos ele fala Yoga Yukta, em outros momentos ele fala só Yukta. Em outros momentos ele fala Yogin. Mesma coisa. Então, Yud, unir, mais o prefixo tá. Ups, botar interno. Yukta. Vou botar aqui, ó. Botar o Yogin. O Yogin controlando. Controlando o quê? Aí é acusativo. O que a gente tem vendo acusativo aqui, ó? Tani Sarvani. Nominativo plural neutro de Sarva. Nominativo plural neutro de Tats. Tats quer dizer esse. Tani, esses. Sarva quer dizer todo. Sarvani, todos. Tani Sarvani. O yogi controlando todos esses. O que? Sentidos, né? É o que está no contexto, né? Ele o quê? A cita matpará. A cita, isso aqui foi uma pegadinha que eu caí, né? Que eu falei que era o particípio passado, né? Do verbo as, sentar, a cita sentar. Não é. Quando tem esse i longo aqui, ele é o optativo. Então, vou botar aqui, ó, a cita. Ele pode sentar, optativo, né? Exprime contingência. Verbo as. Terceira pessoa do plural. Do singular. Terceira pessoa do singular, da voz média, da classe 2, optativo. Ele pode sentar, né? Ele tem a capacidade de sentar. As. Que faz a palavra asana. Então, o yogin, controlando todos esses sentidos, pode sentar. E aí, o quê? Matpará. Isso aqui é um composto nominal. Matpará quer dizer devotado a mim, né? Tipo, é tendo a mim como mais alto. Tendo o mais alto como a mim. Devotado a mim, tá? É o sentido que dá na Bhagavad Gita. Então, vou botar assim. Pode sentar devotado a mim. Bom, pessoal, vou parar aqui. Mas aí ele vai dizer, ó, com certamente os sentidos no controle daquele. Então, a inteligência firme desse. Tá? Então é isso. Quem tiver dúvida aí, pode botar lá no grupo. A gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal. Falou, boa noite. Valeu, valeu. Boa noite, boa noite. Boa noite.